Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Boa Safra, referente ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco os senhores Marino Colpo, CEO da Boa Safra, e Glauber Caldas, diretor financeiro e relações com o investidor da Boa Safra. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do webcast. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marino Colpo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Marino, pode prosseguir. Obrigado, Mariana. Meu nome é Marino Colpo, sou CEO da Boa Safra. Peço a todos aí para mudarem para o slide de número 3. E é com muita satisfação que iniciamos o nosso primeiro call de resultados, tá, referente ao primeiro trimestre de 2021. E eu não poderia deixar de destacar a nossa entrada no mercado de capitais, no segmento de listagem do novo mercado, onde tivemos aí a emissão de mais de 40 milhões de ações a R$ 9,90 por ação. Volume esse que poderá ser acrescido em 15% e representando mais 6 milhões de ações novas ordinárias e que nos deixaria com um free float de 39,7% e um total de 111 milhões de ações. Mudando para o slide número 4. Gostaria de falar também sobre os destaques do trimestre, tá? Dentro dos destaques está o nosso aumento de capacidade, tá? De produção e armazenamento em 25,6%, um crescimento de 2,7% na receita dos últimos 12 meses frente a 2020, um aumento de 38,2% no volume de semente e matéria-prima recebida para ser processada no primeiro TRI de 21, em comparação ao primeiro TRI de 2020. A expansão da nossa unidade de Buritis, Minas Gerais, em 33,3% em sua capacidade de armazenamento e produção, e também a capacidade de armazenamento e produção em 36,3% da unidade de Cabeceiras, Goiás. Iniciamos também as obras na unidade de Jaborandi, Bahia, que tem previsão para o ano que vem, com um ROI de últimos 12 meses de 61,9% e também uma margem EBITDA de últimos 12 meses de 16,2%. Um forte aumento nos contratos de venda a performar, tá, de 196,1% em comparação de 2021 com o mesmo período, o mesmo trimestre de 2020. E obviamente, como já falado, a oferta pública de 40.404.040 ações ordinárias ao preço de R$ 9,90 por ação. Passando para o slide número 5. Dando uma visão geral do mercado, tá? E o mercado de sementes de soja no Brasil, nós temos um mercado bastante aquecido nos últimos anos, tá? Que a gente acredita que tem tudo para continuar em forte expansão. A Boa Safra ela está em um segmento de alimentos, então a gente acaba tendo dois drivers para o nosso crescimento. O primeiro deles é o crescimento da população mundial, tá? Sempre que a população cresce, a gente aumenta a demanda por comida no mundo. E o segundo driver é um driver de crescimento de renda no mundo. Você tem vários países que estão crescendo em renda e esses países, principalmente na Ásia, quando crescem em renda, aumentam sua demanda por proteína vegetal, que é basicamente o nosso principal produto. Hoje, 99% das nossas receitas ele vem de sementes de soja. Então, sempre que aumenta a área de demanda por soja,
o nosso produto se torna mais demandado globalmente. E esse crescimento global, ele é demonstrado no primeiro gráfico de área plantada de soja. Então, todo esse crescimento global tem puxado a área plantada de soja, tá? Principalmente no Brasil, porque o Brasil é o grande país para atender essa demanda. Nos últimos anos, últimos 10 anos, o crescimento de área plantada tem sido em 4,8% anual. Segundo a Conab, ela acredita que o Brasil deve continuar crescendo a sua área plantada de uma forma similar ao que já vinha acontecendo. E a nossa projeção, então, para 2026/27, com base nos números da Conab, são que o Brasil vai plantar aí 43,7 milhões de hectares, tá? E isso vai gerar uma demanda de 60 milhões de sacos de semente. Obviamente, sempre que a área plantada aumenta, aumenta a demanda por semente para plantar essa área. Então, é possível comparar aí os dois slides, o de cima e o de baixo. O de cima, tá? O gráfico de cima, a área plantada de soja é a área e o volume de sementes em milhões de sacos, a gente está falando em sacos de 40 quilos. Então, quando cresce a área, cresce a demanda por semente. E se você olhar também os top 5 players globais de soja em área plantada, você vê que o Brasil passou os Estados Unidos há mais ou menos 4 anos atrás, e hoje é o grande líder, tanto em produção quanto em exportação de soja. Um outro número interessante é olhar o market share de sementes. Tá? No ano passado, a Boa Safra tinha um market share de 5,7%, mas quando você olha a nível Brasil, os top 10 players no Brasil em sementes de soja, né, os 9 concorrentes nossos, com a Boa Safra, somam aí 23% do mercado. E quando você olha os Estados Unidos, você vê que os top 3 players têm 59% do mercado. Então, eles têm, nos Estados Unidos, você tem um mercado bem mais maduro e um mercado mais consolidado. E esse é o nosso objetivo, crescer no mercado, ter aí um maior share nos próximos anos. Mudando para o slide número 6. Esse slide ele tem como fonte a consultoria FNP e ele demonstra a importância da semente de soja na lavoura. Então, à medida que os anos têm passado, tá? Se você olhar em 2006, a semente de soja ela representava 4% do custo de uma lavoura. E hoje a semente de soja representa 18% de um custo de uma lavoura, tá? Em 2020. Então você vê que a força que a semente de soja teve. Então a semente de soja tem sido aí cada vez mais um destaque e um produto cada vez mais relevante dentro dos custos da lavoura. Né? E os custos da lavoura basicamente são semente de soja, né? Os fertilizantes, que são adubos, fertilizante e adubo é a mesma coisa, e os químicos ou defensivos. Tá? Então você tem cada vez mais tanto os fertilizantes e os químicos, principalmente os químicos, os defensivos, perdendo espaço relativo para a semente, conforme demonstrado nesse gráfico, na qual comprova que a semente de soja continua cada vez mais importante. E a gente acredita que é uma tendência que tende a se manter. Mudando para o slide número 7. Falando um pouco da nossa capacidade de armazenagem e capacidade de produção, a empresa hoje tem 5 unidades de beneficiamento, 2 delas próprias, tá? Então, a unidade de cabeceiras e de buritis são as unidades próprias. As outras operam ou por terceiros ou são arrendadas, tá? Mas no ano passado as unidades próprias elas somavam aí com 1,2 milhões em cabeceiras e 750 mil em buritis, 1.950.000 sacos dos 2,5 milhões de capacidade
eram produzidos, tá, em unidades próprias. E esse ano a gente já está em expansão, tá? Então nós estamos inaugurando agora em 21, tá, um aumento de 33,3% na nossa unidade de Buritis e um aumento de 36,3% na capacidade da unidade de cabeceiras, tá? Então, esses dois aumentos já são para rodar esse ano. Então, temos aí uma expansão em volume total de 25,6% esse ano. Então, frente ao ano passado, nós já temos essa capacidade adicional. Tá? Então, o objetivo é rodar aí 25,6% em volume a mais do que o volume de 2020. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Meu nome é Glauber, sou o diretor financeiro e também de RI. Vamos entrar aqui no slide número 8, onde a gente vai demonstrar o crescimento do volume recebido para beneficiamento e também a área colhida. Ao final do primeiro TRI de 2021, a gente tinha uma área colhida de 48% dos nossos campos de semente, e com isso foi possível a internalização de 94 milhões de toneladas, frente a 68 milhões de toneladas em 2020. Com isso, tivemos aí um crescimento aí de 38% do volume internalizado. Esse volume internalizado são sementes aprovadas no campo que estão disponíveis nas nossas unidades para beneficiamento. Agora vamos para o slide número 9. A companhia entregou um histórico consistente de crescimento, como podemos observar no período de 2014 a 2020, tivemos crescimento médio de 25,6%. No primeiro trimestre, normalmente não temos vendas de soja, apenas de semente de milho e feijão, para as quais entregamos um crescimento de 11% na venda de semente de milho e também 118% no crescimento na venda de semente de feijão. Isso foi possível com o incremento de novas variedades ao portfólio e também maiores esforços da nossa equipe comercial. Bom, pessoal, seguindo aqui no slide 10, nós temos a unidade de Buritis. Na unidade de Buritis, a gente tem aí um projeto de expansão em andamento de um depósito refrigerado, que irá incrementar a nossa capacidade na unidade em 13,3%. A previsão de entrega desse armazém refrigerado é 30/6. Temos também um segundo armazém refrigerado com um incremento de capacidade na unidade de 20%, onde está previsto para entrega em 31/7. Nessa mesma unidade, a gente tem também a instalação da terceira linha de beneficiamento. Essa terceira linha de beneficiamento ela está prevista para ser concluída em 15/1 e será utilizada aí na safra 2022. Já na unidade de cabeceiras, a gente tem um depósito refrigerado que irá incrementar a capacidade da unidade em 18,2%, previsto para término 31/5. Temos também um segundo depósito com a mesma capacidade e previsão de entrega 30/6. Ainda nessa unidade, a gente tem previsto a entrega de uma terceira linha de beneficiamento, com previsão para 15 de janeiro. Dessa forma, na safra seguinte, a gente consegue utilizar essa linha. Enfim, temos também previsto um silo para resíduo, com uma capacidade de 166 mil sacas. Esses silos serão modulares, serão 3 silos, sendo o primeiro 15 de janeiro, o segundo para 15 de fevereiro, e o terceiro, 20 de março. Na unidade de Jaborandi, essa é uma unidade nova, iniciou as suas obras agora em 2021. Temos a terraplanagem, que já foi iniciada e está com previsão de término agora em 10/6. Os alojamentos estão previstos para 15 de setembro. A primeira linha de beneficiamento, a previsão de entrega é 15 de janeiro de 2022. Essa unidade temos um depósito refrigerado que irá incrementar a capacidade total
em 16,1%. Diferente das outras unidades, a gente está falando de um incremento em cima da capacidade total. Temos também previsto uma segunda linha de beneficiamento, com previsão de entrega em 28/2. Além disso, temos um armazém, seria um armazém para resíduo, com capacidade de 1 milhão de sacas, e a previsão de entrega seria 20 de abril. Agora vamos para o slide número 11, onde o Marino irá dar mais detalhes. Obrigado, Glauber. É muito importante falar sobre a sazonalidade da nossa operação. O negócio de sementes, ele funciona em um ciclo contrário ao ciclo de plantio. Porque como é que uma empresa de plantio funciona? Ela basicamente, o forte da colheita no Brasil é no primeiro e no segundo trimestre. E no terceiro e no quarto tri é a época do plantio, que você tem o início das chuvas normalmente no mês de setembro. Então, quando a chuva para, né, quando a chuva ela começa a diminuir no país, que é nos meses de fevereiro, março, abril, você tem a colheita, dá entre o primeiro e o segundo tri, e a partir do mês de setembro, quando começa a chover no país, você tem a época do plantio. Então, uma empresa, uma fazenda, normalmente ela tem esse ciclo. O forte de faturamento dela é no primeiro e no segundo tri, e a época forte de despesa de uma fazenda geralmente é no terceiro e no quarto tri. Como nós somos uma empresa que a gente fornece sementes para quem planta, nós fornecemos insumos para quem planta, o nosso ciclo ele é especificamente ao contrário. Tá? Ele é um ciclo dentro do ano, mas ele é completamente ao contrário do ciclo de uma fazenda. Por quê? Porque durante o primeiro e o segundo tri, tá? Especificamente mais forte no primeiro do que no segundo, é a época que a gente está colhendo as sementes. Então, a gente beneficia, colhe, é uma época que a gente tem um forte custo. Então, o primeiro trimestre, geralmente é o trimestre forte de custo para a gente, que a gente está montando o nosso estoque. Por quê? Porque a semente ela precisa ser beneficiada, processada, e ela vai ficar por 6 meses numa câmara fria. Tá? Ela vai ficar por 6 meses na câmara frigorífica para que você diminua a transpiração da semente, para que você tenha um produto de altíssima qualidade quando o produtor, que é o nosso cliente, tirar essa semente da câmara fria para plantar. E quando é que tira essa semente da câmara fria? No terceiro trimestre, especificamente nos meses de setembro, outubro, novembro. Então, a gente tem essa sazonalidade na operação. Tá? Então, o forte do nosso faturamento, ele é sempre no terceiro e no quarto trimestre. Tá? E obviamente, como vocês vão ver nos próximos slides, essa força de faturamento é onde a gente tem basicamente os resultados. Tá? Então, a nossa empresa, ela normalmente tem o faturamento forte no terceiro e no quarto tri, bem como o resultado, tá? A grande parte do resultado também ele é composto no terceiro e no quarto trimestre, tá? Sendo que o primeiro e o segundo trimestre são trimestres de colheita, de compra de matéria-prima, de formação do nosso estoque e assim trimestres aí de custo elevado, de pouco faturamento, tá? E, obviamente, pouco lucro também. Mudando para o próximo slide, de número 12. Bom, apesar da gente ter um grande faturamento, tá? O nosso faturamento ele ser basicamente no terceiro e no quarto tri, nós acreditamos que a informação mais importante que a gente pode passar é o nível de vendas. Como está o nível de vendas? Por quê? Porque apesar de o nosso faturamento ser em setembro, a nossa venda ela começa a ocorrer no primeiro trimestre, ela é muito forte no primeiro trimestre, também muito forte no segundo trimestre. Tá? Então, os grossos, o grande volume de contrato de venda, ele é feito no primeiro e no segundo trimestre do ano. Tá? Então, é apenas o faturamento que vai
para setembro, tá? Então, que ocorre no terceiro e no quarto trimestre, tá? Então, se você olhar esse gráfico, tá, você vai ver que no primeiro trimestre de 2020, tá? Então, primeiro trimestre do ano passado, a gente teve 1 milhão de faturamento apenas, tá? 1.200.000 reais. Mas tínhamos 127 milhões em pedidos. Então, a gente já tinha vendido em pedidos, são contratos, tá, a performar, basicamente com revendas, alguns com produtores, mas o grande volume é para revendas. Então, no primeiro trimestre do ano passado, a gente tinha só 1 milhão de faturamento e 127 milhões de pedidos aí, basicamente pedidos de sementes de soja. Tá? Então, esses 127 milhões eram volumes que foram faturados aí no segundo, terceiro e quarto tri. Tá? Se vocês olharem o nosso segundo trimestre de 2020, você vai ver que a empresa começou a faturar um pouco, tá? 49 milhões, próximo a 50 milhões de faturamento, tá? E mesmo com esse faturamento, os pedidos também eram grandes, a gente já tinha também mais 189 milhões de pedidos em carteira. No terceiro trimestre de 2020, aí sim é o principal mês de faturamento, a empresa faturou mais 305 milhões e tinha aí também 188 milhões de pedidos em carteira de contratos a embarcar. E no quarto TRI de 2020, nós faturamos aí mais 232 milhões de reais, tá? E zeramos aí ao final do quarto TRI todos os pedidos. Então, se você somar, você vai ver que a gente primeiro vende e depois, obviamente, fatura. Tá? Então, no quarto trimestre, a gente zerou todos os pedidos, tá? Com faturamento. E essa soma dá o faturamento do ano passado, tá? De 596 milhões de reais. Para o primeiro trimestre de 21, ele é um trimestre que a gente está bastante animado, tá? Temos aí um crescimento muito forte, tá? Principalmente em vendas a faturar, tá? Obviamente que no faturado a gente cresce também, a gente fez 1 milhão no ano passado, né, no primeiro TRI de 20, agora está fazendo 13 milhões no primeiro TRI de 21, mas ele é um faturamento de menor relevância para o resultado, tá? Conforme o Glauber falou, é um incremento aí de sementes de milho e sementes de feijão, mas a Boa Safra ainda olhando para o faturamento, a gente ainda é pequeno, né, nessas duas classes de semente, tá? Mas quando a gente olha o número de pedidos que a Boa Safra tem, basicamente são pedidos e contratos a faturar, que provavelmente vão ser faturados aí a partir do segundo TRI, mas principalmente no terceiro e no quarto TRI desse ano, nós temos já em pedidos aí 467 milhões. Se você comparar o primeiro TRI desse ano com o primeiro TRI do ano passado, você vai ver que a gente tem, em termos de venda, o triplo da venda do primeiro trimestre do ano anterior. Tá? Então, é uma venda muito forte. Mudando aí para o slide de número 13. Falando ainda sobre a sazonalidade da operação, é importante, esse gráfico é muito importante ser entendido. Tá? Então, você vê que a receita líquida da empresa aqui em 2020, você vê que ela começa bem baixa no primeiro TRI, se mantém ainda baixa no segundo TRI de 2020, e os meses fortes de receita são o terceiro e o quarto TRI. E isso ocorreu em 2020 e vai ocorrer no nosso negócio sempre. Tá? Então, a gente tem essa sazonalidade. A gente não fatura, né? A gente só fatura na época que o produtor retira a semente para plantar. Então, se você olhar o EBITDA de 2020, ocorreu a mesma coisa. Tá? Então, é um EBITDA que foi baixo no primeiro e no segundo trimestre, e ele dispara no terceiro e no quarto TRI, junto com o faturamento. Tá? E a mesma coisa no lucro, aqui, que é trimestre a trimestre, também é um lucro baixo no primeiro e no segundo TRI, e que sobe aí à medida que o faturamento da companhia cresce. Já os contratos de venda, tá, a faturar, que são as vendas a faturar, elas funcionam de maneira oposta.
tá? Então você tem boas vendas aí no primeiro, no segundo tri, vendas também no terceiro trimestre, a gente é aquela venda de pré-plantio, e aí no quarto trimestre, basicamente não se tem venda, a gente só tem o faturamento dos contratos que já foram vendidos, tá? Então, é nesse indicador de vendas, tá, a faturar, tá, que a gente tem esse forte crescimento no primeiro tri de 2021, tá, com o triplo da venda do que a gente tinha em 2020. Mudando para o slide número 14, eu gostaria de passar agora a palavra aí para o Glauber Caldas, nosso diretor financeiro. Bom, gente, no slide 14 a gente tem o crescimento da receita, então assim, a gente pode observar que a gente teve crescimento significativo na receita do primeiro trimestre de 2021 frente ao primeiro trimestre de 2020, basicamente em função do aumento de venda de semente de feijão e milho, como colocado nos slides anteriores. Enfim, mas assim, nós gostaríamos que fosse analisado sempre os últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses a gente observa aí um crescimento aí de 2%, onde a gente saiu de 588 milhões de faturamento em 2020 para 600 milhões aí de faturamento em março de 2021, nos últimos 12 meses. Agora vamos seguir para o slide número 15. No slide número 15, a gente trazemos o EBITDA da companhia, onde no primeiro trimestre de 2021 a gente teve um EBITDA negativo de 145 milhões, frente a 7.922.000 em 2020. O EBITDA foi muito impactado pelo valor justo das commodities. Então, em 2020, a gente teve um valor justo dos nossos estoques de 9.455.000 e para 2021 a gente teve 1.605.000. Então, com isso, acabou refletindo no EBITDA, mas, novamente, a nossa análise sempre é em cima dos últimos, em função da sazonalidade, ela sempre acontece em cima dos últimos 12 meses, e analisando os últimos 12 meses, a gente tem um crescimento de EBITDA LTM ao final do primeiro TRI de 2021 de 97 milhões, frente a um EBITDA LTM no final do primeiro trimestre de 2020 de 58 milhões. Tivemos aí um crescimento de 66% no EBITDA de 2021 frente a 2020. Seguindo para o slide de número 16, em linha com o EBITDA, a gente tem o mesmo reflexo no lucro líquido. No lucro líquido do trimestre, a gente acabou sendo impactado em função da valorização dos nossos estoques a valor justo. No primeiro trimestre de 2020, a gente teve um resultado, um lucro líquido de 1.912.000. No primeiro trimestre de 2021, o valor foi de 2.838.000 negativos. Mas, da mesma forma, se a gente for analisar o lucro líquido dos últimos 12 meses, que é o que a gente recomenda, a gente tem ao final de 31 de 3 de 2021 um lucro líquido de 65 milhões, frente a 33 milhões do mesmo período do ano anterior. Tivemos, então, um incremento de 94% aí, no lucro líquido. Seguindo no slide 17, convido o Marino para dar maiores detalhes. Passando rapidamente o nosso CAPEX, vocês podem ver que em termos de investimento a gente está bem em linha com o primeiro trimestre de 2020, tá? Investindo aí 5 milhões e 400 reais. Né? É óbvio que esse investimento foi antes da oferta pública de ações, que ocorreu em abril, tá? Então, nenhum dos nossos números aqui, ele já inclui os números da oferta que ocorreu em abril. Tá? Obviamente que o principal CAPEX em investimento ele está começando agora, pós-IPO, e é o foco da companhia. Mudando para o slide número 18. Falando rapidamente sobre o desempenho financeiro, dentro daquela sazonalidade, a empresa ela sempre faz uma captação de recursos, tá, no primeiro trimestre do ano. Então, conforme eu havia falado, em fevereiro, março, abril, nós temos a época da colheita, então é a época que a gente tem que comprar matéria-prima, é uma época muito forte de despesa de frete,
é uma época muito forte de despesa de energia também. Então, a gente sempre faz captação no mercado no primeiro e em parte do segundo trimestre, principalmente em fevereiro, março e abril. Tá? Então, essas captações elas são feitas com um prazo de pagamento de 180 dias, sempre são quitadas no mesmo ano. Tá? Todas essas captações de curto prazo são quitadas no mesmo ano, a partir de setembro, outubro, novembro, que são os meses fortes de caixa. Então, elas são quitadas aí no terceiro e no quarto TRI. Então, é algo normal, a gente sempre aumenta o endividamento e liquida dentro do ano, conforme o nosso faturamento cresce no terceiro e no quarto trimestre. Vocês podem ver aí números bem em linha, tá? Até comparativamente a nossa dívida líquida por EBITDA está diminuindo, em comparação aí com os 12 meses do primeiro TRI de 2020, com os 12 meses do primeiro TRI de 2021. Obviamente, os recursos do IPO ainda não estão contabilizados no primeiro trimestre do ano passado. Né? Com a captação, a gente se torna aí uma empresa com uma dívida negativa, né? Caixa positivo. Mudando para o slide número 19, esse slide demonstra o nosso cronograma de amortização de dívida. Tá? No primeiro TRI, nós encerramos aí com 212 milhões de endividamento, tá? E 64 milhões em caixa. Mas grande parte da dívida ela vai estar vencendo aí em menos de um ano. Como eu tinha dito anteriormente, 168 milhões dessa dívida eles vão vencer entre os meses de setembro, outubro, novembro. Agora, após o IPO, tá? Após a gente ter feito a oferta pública no mês de abril, que nós estamos com caixa positivo, nós temos feito aí um trabalho com esses bancos até de antecipação dessa dívida de curto prazo, que a gente deve estar quitando essa dívida aí nas próximas semanas, tá? Ou grande parte dela. Temos também 35 milhões de dívida de médio prazo, entre 12 e 36 meses, os 5 milhões de dívida acima de 36 meses e 2 milhões para dívidas aí acima de 60 meses. A maioria dessas dívidas são em linhas subsidiadas, tá? Linhas para investimento de longo prazo. E a gente, a princípio, a nossa ideia é manter esse endividamento de longo prazo, dado a taxas bastante favoráveis que a gente tem neles. Eu gostaria de agradecer aí a todos por ter participado da nossa apresentação. Muito obrigado aí a todos também que investiram e estão acreditando aí na Boa Safra. Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos e do nosso lado aqui a gente vai continuar nesse projeto de expansão e tenho certeza que teremos bons frutos pela frente. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas aqui mesmo, através do chat da plataforma. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Apenas uma correção, no slide de número 8, foi dado o volume internalizado para 2021 de 94.603 mil toneladas e para 2020, 68.436 mil toneladas. Anteriormente, a gente havia comentado que seria 94.603 milhões. Então, essa informação foi equivocada, na verdade, se trata de 94.603 mil toneladas. Começamos então com as perguntas. A primeira pergunta é do Homero Santos Nunes, da GDP Investimentos. Gostaria que falassem um pouco sobre o TSI de primeira e segunda geração. São tratamentos com base em químicos ou biológicos mais agradáveis ao meio ambiente? Esse tratamento relaciona-se com defensivos, fertilizantes? Nesse sentido, há possibilidade de parceria estratégica com a Vitia na busca de produtos mais ambientalmente corretos, defensivos e fertilizantes biológicos, em vez dos tratamentos químicos? Bom dia, Homero. Olha, como é que funciona? Nós temos hoje o TSI de primeira e o de segunda geração.
O TSI de primeira geração, basicamente, ele é um fungicida / inseticida, tá? Então, ele é um produto químico que ele é passado na semente, porque qual que é o grande problema do agricultor? É o agricultor plantar essa semente, colocar ela na terra e ela ser atacada por um patogênio. Tá? Então, o produtor quer que ele coloque a semente na terra e ela sobreviva, tá? Que ela nasça e emerja como uma planta viável. Dessa forma, a gente vende a semente com TSI de primeira geração, que ele é um fungicida, tá? E esse fungicida, ele bloqueia, tá? Ele protege a semente contra fungos, contra doenças de solos e contra insetos que tenham no solo. Então, ele protege a semente para ela não ser atacada enquanto grão. Tá? Então, ela emerge nos primeiros dias, tá? Então, para ela emergir como uma planta viável. A segunda geração, tá? É uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Nós estamos indo para o segundo ano de oferta, tá? Lá nos Estados Unidos, tá? Quando você olha a adoção de TSI de primeira geração nos Estados Unidos é acima de 90%, tá? Aqui na Boa Safra a gente tem uma adoção de 14% hoje, tá? Mas é bem em linha, a gente tem crescido muito no TSI, tá? Conforme até formulário de referência. Então a gente saiu aí de 1% há 5 anos atrás, tá? Então a gente vem crescendo com muita força nos últimos anos e a gente acredita que existe uma tendência para a adoção desse TSI de primeira geração muito rápido nos próximos anos, tá? Quanto ao TSI de segunda geração, nos Estados Unidos já tem uma adoção de 20% da área, está crescendo, tá? E no ano passado a gente lançou o produto com 1% da nossa venda com um TSI de segunda geração. Aí a gente ainda quer aumentar mais, né? Obviamente a nossa meta é crescer no TSI de segunda geração. E o que ele agrega? O TSI de segunda geração, ele agrega 5 moléculas, tá? São 5 produtos adicionais ao fungicida, que é o TSI. Então, são produtos extras, tá? A gente tem um enraizador, tá? Esse enraizador é um aminoácido, ele é feito à base de algas, tá? Então, é um produto que a gente compra, que ele é feito com algas marinhas, né, trituradas. Nós temos um pó secante, que ele basicamente é para secar a cauda, e você tem um polímero, que é um talco de carbono, para dar fluidez. Então, hoje, né, nessas máquinas modernas, se utilizava muito grafite, e aí a gente agora tem utilizado esse polímero, tá, que é feito com carbono, então ele não agride as peças das plantadeiras de última geração. A gente utiliza também as moléculas, o cobalto e o molibdênio, e temos um inoculante, que hoje ele é um micro-organismo, o inoculante ele é um biológico. Hoje a Boa Safra importa da Argentina, tá? Esse inoculante. Então ele já tem um componente de biológico no nosso TSI de segunda geração. Eu acredito que é a tendência, tá, Homero? Então a tendência para os próximos anos é sim você estar utilizando cada vez mais produtos biológicos. Hoje a gente já tem esse no nosso portfólio, dentro da semente completa. A gente tem um dos itens adicionais que a gente adiciona já é biológico. E para ser muito sincero, eu não conheço muito bem o portfólio da Vitia, tá?
mas eu sei que, pelo que todos falam, é uma empresa muito boa, tem uma referência muito boa, e eu não vejo problemas em ter algum tipo de parceria estratégica, não, tá? Eu acho que essa sim é uma tendência de você cada vez mais estar aí tratando com produtos biológicos em substituição a componentes químicos. Obrigada, Marino. Seguimos com a próxima pergunta, do Maurício Reinaldo Coutinho, da Rumo. A Boa Safra já tem um pipeline de potenciais aquisições para a consolidação do mercado? Existem operações de negociação? Olha, sim, tá? Hoje nós já temos um pipeline, nós estamos com a XP nos ajudando como buy side, né? Nós contratamos a XP e a gente tem algumas conversas iniciais, tá? Mas a princípio nada muito desenvolvido. O que a gente tem hoje bem montado são o nosso planejamento de crescimento, as regiões que a gente quer crescer, e hoje a gente tem hoje a gente tem duas linhas de seguir. Seria uma linha com aquisições e outra linha com crescimento orgânico, tá? A princípio a gente tem olhado para a possibilidade de aquisições, tá? Olhado bastante, com muito interesse, mas caso aquisições não venham a acontecer, a gente já tem um bom track record de crescimento orgânico e a gente iria aí, vai crescer de uma forma ou de outra, tá? Essa é a estratégia da empresa. Obrigada. Seguimos com a próxima pergunta, do Gabriel Agostini, acionista. Existe algum mecanismo de proteção à variação do valor da soja entre safras? Como funciona? Gabriel, hoje a gente está bastante redeado, tá? Então a gente tem um nível de rede muito alto. O nosso negócio, a gente tem uma possibilidade de ir comprando a matéria-prima, tá? À medida que a gente vai comprando, a gente vai vendendo. Então a gente trabalha muito numa trava com estoque físico, tá? E normalmente a gente tem um descasamento aí não muito maior do que 5, 6%. Tá? Então, assim, o que a gente vai fazendo? A gente vai comprando a matéria-prima, porque os nossos produtores integrados, eles também produzem soja, né? Obviamente, eles vendem soja para a gente, e a soja que eles nos vendem, que esse produtor integrado nos vende, ela basicamente é a matéria-prima para a nossa semente. Tá? Então, a gente, na mesma época, no mesmo período que a gente começa a comprar matéria-prima, é o período que a gente está vendendo o nosso produto final. Então, a nossa empresa trabalha muito bem com um hedge natural disso, tanto da compra de matéria-prima quanto da venda das sementes. Então, a gente trabalha muito casado. Na impossibilidade de fazer, tá, a gente utiliza as ferramentas de mercado, tá, principalmente os contratos na CBOT, em Chicago, e também contratos de câmbio, tá? Mas na grande maioria do tempo o hedge basicamente ele é feito de forma natural. É o principal hedge que a gente utiliza porque o nosso negócio permite a compra e a venda no mesmo período. A pergunta do Thiago Lourenço. Vocês realizam a conversão de uma saca de semente de soja por quantas sacas de soja normal? As sementes compradas dos produtores são negociadas em contratos futuros ou é cotação soja na colheita? Os contratos futuros de compra no balanço de 31 de dezembro de 2020 são sementes soja ou soja normal? Bom, vamos lá, Thiago.
A semente de soja, tá? Ela é normalmente de 40 quilos, tá? E enquanto que uma saca de soja grão, ela é uma saca de 60 quilos. E numa conta simples, tá? Você normalmente tem um terço de quebra no sistema. Então, basicamente, quando a gente compra uma saca de soja de um produtor integrado, tá? Enfim, um campo que foi escolhido e foi plantado com uma semente matriz, tá? Que ele vai gerar esse campo que nós vamos vender para o nosso cliente na ponta. Então, sempre que a gente compra essa semente, tá? Sempre que a gente compra esse grão e a gente converte em semente, a gente tem um terço de quebra. Então, numa conta simples, a gente compra 60 quilos, tem 20 quilos de quebra. Essa quebra é vendida como soja grão, tá? Então, se você olhar o nosso balanço, você vai ver que tem uma comercialização de grãos no nosso negócio. Essa comercialização de grãos é muito do descarte dessa semente. O descarte da nossa semente, apesar de ser uma quebra para a semente, ele é vendido aí para a indústria, tá? Para fazer óleo, para exportação, né? Para fazer farelo, enfim, ele é vendido para a cadeia de soja. Então, 20 quilos eles se transformam em grão e 40 quilos se transformam em semente, tá? Então, basicamente, com um saco de soja, você faz um saco de semente e tem 20 quilos de descarte, tá? A sua segunda pergunta é quanto às compras com os produtores, muitas delas são... A gente tem os dois casos, tá? O que acontece? Quando eu compro do meu produtor integrado, é bastante comum no agronegócio o produtor querer travar a produção dele. Então, quando ele vê que o preço lá na frente ele é um preço favorável, ele começa a travar o preço de venda dele. E isso ocorre tanto na ponta quanto com o nosso produtor integrado. Então, a grande maioria dos nossos produtores integrados, eles vendem sim uma parte considerável do volume que eles vão colher para a Boa Safra, tá? De forma antecipada, com um contrato futuro. Tá? Mas, em média, também todo produtor deixa uma parte do seu volume para negociar na safra. Tá? Então, é por isso que a gente tem uma parte considerável que a gente compra no cedo e uma parte que a gente compra na safra. E a nossa estratégia de negociação é bem essa. Tá? Então, a gente sempre tem um volume que a gente negocia no cedo, que é esse volume vendido de sementes, tá? Aí são contratos a performar de semente, e nós temos também um volume que a gente acaba vendendo pós-safra, né, pós-abril, que é quando a gente compra essa segunda matéria-prima no preço da safra e vende também na ponta no preço no preço da matéria-prima comprada. A gente sempre acompanha o preço de venda conforme a matéria-prima. E você fez uma terceira pergunta sobre os contratos futuros, tá? No ano passado, tá? E esses contratos futuros que estão no balanço, eles são compras de soja, tá? São compras de matéria-prima. Você vê como contrato futuro no balanço, mas ele, em sua maioria esmagadora, 95%, eles representam estoque, tá? Estoque de grãos, tá? Ele é classificado como um contrato futuro, porque ele é, de fato, um contrato, mas ele não é um hedge na bolsa, tá? Mas ele é um contrato futuro a performar com um produtor integrado. Seguimos, então, para a pergunta do Daniel Guerra, acionista. A Boa Safra tem como estratégia aumentar a participação no mercado de semente de milho, feijão e demais cultivares? Olha, Daniel, a gente
tem sim, tá? Mas, vamos lá, falando um pouco de feijão, tá? O mercado de plantio de feijão, o tamanho do mercado, ele é muito menor que o mercado de plantio de soja. Tá? Então, mesmo que a gente cresça, e o nosso objetivo é crescer, a gente tem crescido em semente de feijão, mas ele é um mercado que, devido ao seu tamanho, tá, ele nunca teria um potencial nem próximo ao tamanho do mercado de soja ou de milho. Tá? O feijão, ele, apesar de ser muito comum na mesa do brasileiro, você tem poucos países no mundo que consomem feijão, então você não tem um mercado tão globalizado no feijão. Então, o feijão é um produto que tem uma demanda menor, bem menor do que a soja, tá? Mas tendo em vista isso, é um nicho e que é bastante interessante, assim como outras commodities agrícolas, tá? Como o sorgo, o milheto, o próprio arroz. Então, a gente está sempre de olho no mercado de sementes, tá? Falando de milho especificamente, o mercado de milho ele é um mercado gigante, não tão grande quanto a soja ainda, quanto o mercado de soja ainda no Brasil, mas ele é um mercado em franco crescimento, tá? Que inclusive, por ser uma área menor que a área da soja, ele tende a crescer mais rápido do que o mercado de soja, apesar de ser de um tamanho menor. Tá? Mas ele tende a crescer mais rápido, é uma commodity global, com comércio mundial cotado em dólar, então é um produto que a gente acredita que vai ter uma grande demanda. Mas dito isso, o nosso horizonte para a semente de milho é de médio prazo. Tá? Nós temos a gente acredita que as oportunidades em sementes de soja são muito grandes. Nós também acreditamos muito no foco, tá? Então, em ser focado em um negócio. Então, a gente é muito focado em soja. A gente acredita que a possibilidade de consolidação de semente de soja é muito grande. Então, a gente está focado no crescimento da semente de soja. Mas a gente tem um olho para milho. Nós hoje temos 3 cultivares, 3 materiais de milho. A gente vem crescendo de milho ano frente a ano, tá? Com semente de milho. Mas a gente está montando ainda um portfólio. Tá? Para te dar um exemplo, a gente tem 32 materiais de cultivares de sementes de soja. Tá? Apesar de ser tudo soja, são 32 materiais diferentes. Tá? Enquanto no milho nós temos 3. Então a gente está recém montando o nosso portfólio de milho. Acredito que o milho seria uma avenida de crescimento para médio prazo. Tá? Após o nosso plano, a gente tem hoje um plano de até 2026 bem desenhado para semente de soja, e após esse crescimento em semente de soja, o milho é uma forte possibilidade para a gente ter uma boa avenida de crescimento no futuro, mas seria mais de longo prazo. Obrigada. Finalizamos as perguntas. Gostaria de passar a palavra novamente para o senhor Marino Coco para suas considerações finais. Senhor Marino, pode prosseguir. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os investidores que acreditaram no nosso negócio, tá? Agradecer a toda a equipe. Nós temos aí uma equipe maravilhosa que tem feito um grande trabalho, que tem sido responsável por a gente estar chegando até aqui. Eu quero dizer também que a gente tem esse compromisso, tá, de honrar com os investidores
o tanto que vocês acreditaram na gente, nós vamos estar aí trabalhando aí com o máximo empenho para a empresa continuar essa trajetória de crescimento e para a gente estar aí consolidando o setor, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Boa Safra está encerrada. Por favor, podem desconectar.